Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você clicou nesse vídeo aqui, provavelmente você quer aprender a consumir a API do Spotify com Python direto, sem enrolação. Então, como é isso que eu prometi, é isso aqui que eu vou entregar. Falando rapidinho sobre o fluxo de autenticação aqui da API do Spotify, basicamente a gente vai ter aí 4 etapas, né? Sendo a primeira criar sua conta, a segunda resgatar o client ID e seu client secret, fazer uma requisição passando essas credenciais para gerar um Access Token, e daí com esse Access Token em mãos a gente vai conseguir consumir os endpoints aqui do Spotify, tá? Vou passar aqui para o Google Lab. Aqui a ideia é você utilizar a IDE que for mais confortável para você. Estou utilizando aqui apenas por recursos didáticos, tá bom? Essas são as bibliotecas que nós vamos precisar. Então, base 64, requests, JSON, pprint. E sendo que o pprint, a depender se você estiver numa ideia como, por exemplo, VS Code, né, que você tem o terminal, talvez você não precise dela. Você pode usar se for do seu interesse, mas a princípio não há necessidade, tá bom? Então, lembra que eu comentei no desenho anterior que a gente precisaria do client ID e do client secret? A gente vai pegar, vai criar variáveis para armazenar esses dados, e a ideia é que a gente cria uma fstring com esses dois dados, e daí a gente vai criar um encoding do base 64 para poder passar isso daí lá para a API do Spotify. Se você não conhece o que é o base 64, eu recomendo que você assista um vídeo antes, né? Vá pesquise no YouTube, dê uma olhadinha em artigos no Medium, que não vai ser o escopo desse vídeo explicar, mas entender como funciona, da onde veio e para que serve, vai ajudar você a complementar esse estudo aqui, tá bom? Então eu recomendo que você faça isso, dê essa olhadinha antes de continuar aqui. Dá uma pausa, entende lá, fecha um monte de aba que eu sei que você tem aberto aí. Depois que você terminou aquilo, volta aqui, assiste isso aqui com calma, pratica na sua IDE. É importante não só fazer o que está aqui, mas também ir brincando, né, com as outras APIs, conforme você vai pegando. E a ideia é que depois que você entendeu aqui mais ou menos o conceito, você consiga executar isso, dar sua cara, otimizar aqui, mexer ali, e daí ir exercitando seu conhecimento com isso. Então, uma vez que a gente fez aqui o encode, né, e o decode também, tudo num método só, a gente vai montar a string de autenticação, e a gente vai passar aqui a URL base sendo essa aqui, que eu retirei lá da documentação do Spotify, tá? O link vai estar bem aqui abaixo. E aí a gente vai montar os headers, criando também, né, uma fstring, e daí a gente vai passar o encoding que a gente fez, né, no passo anterior aqui dentro, tá bom? A gente vai passar também aqui o conteúdo, né, o tipo de conteúdo que a gente está enviando aqui dentro dos headers, e a gente vai criar um outro campinho aqui que vai ser necessário lá para o request, que é o data, falando que essas aqui são as nossas credenciais do cliente, tá bom? Eu no primeiro passo havia colocado aqui como XPTO e XPTO2, mas é apenas para deixar aqui resguardado, né, motivo de segurança. Mas aqui você preenche, faz esses dois passos e daí você vai conseguir consumir aqui a API do Spotify, tá bom? Então, com todo o que a gente precisa já separado, a gente vai fazer a requisição lá pro endpoint, né? Então a gente vai passar aqui o URL, os headers e o data. E daí a gente vai acrescentar aqui uma tratativa, né, para a gente poder fazer o debug. Então, se caso der 200, a gente vai salvar todo o response dentro dessa variável token. E daí, quando eu estava fazendo meus testes aqui, eu coloquei um print para exibir esse access token. Eu estou escondendo ele agora, mas é mais por questão de segurança. Se você quiser manter no seu, se você estiver fazendo no Colab também, num Anaconda da vida, alguma coisa assim, fica à vontade para colocar, mas se você estiver fazendo esse VS Code, talvez de novo, tá, não seja necessário. Uma vez que você tem esse token, né, eu vou executar essa linha de código aqui de novo. Epa. Então, deixa eu fazer o seguinte, eu vou rodar aqui minhas credenciais novamente. Beleza, dessa vez aqui ele rodou sem erro, foi o fantasma da apresentação que atacou. Então, se ele não retornou nenhum tipo de erro aqui, quer dizer que a minha requisição foi bem sucedida. E daí agora a gente conseguiria avançar aqui para consumir os demais endpoints. Para fazer a interação de outros endpoints, como por exemplo a gente vai ver no próximo vídeo,
dados de álbuns, dados de música, etc. A gente vai precisar sempre passar nas requisições o ID do Spotify desse artista, porque aí a gente consegue identificar, né, qual que é esse artista, e aí a gente vai diretamente nele para poder retornar os dados. Porque se você faz uma busca somente por nome, às vezes tem artistas com nomes parecidos, às vezes eles têm lá, por exemplo, um primeiro nome comum e o que muda é o segundo nome. Então, se você passar apenas o parâmetro como nome, acaba não sendo suficiente. Então, eles têm, né, esse ID do artista do Spotify, e a ideia é que a gente consuma os endpoints a partir desse ID. Existem duas formas principais de fazer a gente resgatar esse ID, né? A primeira, sendo a manual e mais simples, é você abrir aqui o próprio Spotify e daí você pode colocar aqui, ó, o nome do artista que você vai buscar. Eu vou buscar o Shawn James para esse exercício aqui. Opa, eu vim para música. Deixa eu clicar aqui. A gente vem nesses três pontinhos, a gente vai em compartilhar, copiar link do artista. E daí, se a gente voltar aqui, eu vou apagar essas três URLs que a gente tem. Eu vou copiar, vou dar Ctrl V. E daí, se vocês repararem, ele vem aqui, né, https, /arts, e esse aqui é o código do artista, tá bom? Então, eu estou pegando aqui esse código e estou salvando aqui na variável que eu chamei de id_shawn. E daí, para poder conseguir retornar os dados, né, desse artista, eu vou montar aqui uma URL com essa base aqui. No finalzinho eu vou concatenar o ID desse artista. Vou chamar os mesmos headers que a gente tinha feito lá no passo anterior. E vou criar aqui uma nova variável para salvar aqui o request, tá bom? Então a gente vai fazer toda a tratativa. E tudo que a gente tiver de response aqui dessa requisição, a gente vai salvar dentro dessa variável artistData, né? E a gente transformando isso aqui dentro de um JSON. Então eu vou rodar aqui o código. Vocês viram que ele rodou. Ele não ficou muito visual, né? Ficou tudo numa linha reta. Então, para poder deixar mais visual, a gente vai utilizar, né, o pprint, que foi a biblioteca que a gente importou. Vou rodar aqui também. E agora, ele já trouxe aqui pra gente todos os dados, né? Então, por exemplo, a quantidade de seguidores, o gênero, e a gente tem também aqui algumas imagens, por exemplo. Se eu vier aqui, nesse external URLs.spotify, esse link redireciona aqui direto para o perfil que a gente estava. Então, a nossa requisição foi bem sucedida, né? Ele conseguiu trazer aqui pra gente as IDs do Shawn. Mas, você poderia me perguntar o seguinte: beleza, Pedro, entendi, mas não quero consumir manualmente, quero obter aqui o ID do artista por API também. Então, maravilha, acho que é um desejo extremamente válido. E daí eu vou convidar você a estar aqui com a gente novamente na semana que vem, onde eu vou estar disponibilizando aqui o vídeo agora, consumindo, né, o ID do artista por API. A depender de como ficar a duração do vídeo, a gente também poderia já tratar aqui a questão dos álbuns desse artista. Beleza? Então por hoje é só. Espero que você tenha gostado aqui desse vídeo. A proposta dele é ser um vídeo mais rápido, mais dinâmico, né, para ajudar a iniciar aí o estudo com essas APIs do Spotify. Beleza? Então, novamente, muito obrigado. Espero que você tenha curtido, espero que isso te ajude. Não deixe de se conectar aqui comigo nas redes sociais, não deixe de comentar se você tiver alguma dúvida. E espero que novamente isso aqui te ajude de alguma forma. Tamo junto, um abraço e tchau, tchau.